Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Auren Energia para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.aurenenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Auren e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. Fábio Zanfelice, CEO da Auren, e o Sr. Matheus Ferreira, CFO e DRI. O time de relações com investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação. Por favor, Fábio, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. É uma satisfação tê-los novamente nessa divulgação de resultados do segundo trimestre de 25. Já vamos aqui para a nossa agenda, né? 6 pontos aqui na nossa agenda, os destaques do trimestre. Vamos falar um pouco do mercado de energia, o desempenho operacional e comercial, o financeiro e depois aqui as considerações finais. Já indo para os destaques do segundo trimestre, né? Um trimestre que a gente comemora mais um recorde de resultados da companhia, né, 981 milhões de EBITDA, 18% acima do segundo trimestre de 24, e a nossa redução da alavancagem de chegando a 4,8 vezes, 0,2 abaixo do primeiro trimestre de 25, e já quase uma vez abaixo desde a conclusão da aquisição da S. Os outros destaques aqui também é um momento bastante importante para a companhia, porque nós praticamente já concluímos o processo de integração da S, fizemos já a integração do nosso centro de operações, das atividades do nosso centro de serviço compartilhado, e também já fizemos também a unificação do nosso RP, o SAP, o que já nos dá bastante segurança de dizer que esse processo já foi concluído, né, antes do previsto, né, com resultados acima do esperado. Da mesma forma, em relação à disponibilidade dos nossos ativos eólicos, que era um tema, um pilar de geração de valor do processo de aquisição. Nesse trimestre, avançamos ainda mais na recuperação da disponibilidade, chegando a 92%, o que é 6 pontos percentuais acima do mesmo trimestre de 2024, e agora, ao final de junho, chegando a 93%. E isso, obviamente, né, reflete aqui no bom resultado de geração eólica da companhia, mais um trimestre registrando, né, a geração acima do P90, e seria acima do P50, né, se não fosse o curtempo. Vamos falar um pouco mais disso na seção de desempenho operacional. Na captura de sinergias, outro pilar bastante importante, seguimos aí capturando 55 milhões nesse trimestre, já são 154 milhões no semestre, em linha com os 250 milhões previstos para esse ano, anunciados nos resultados, quando nós temos resultados do fim de 2024. No processo, né, de liability management, esse também é um processo que consideramos concluído. Fizemos aqui o pré-pagamento do Acquisition Finance, emitimos aí a nossa 10ª emissão, né, na Auren Operações, com custo médio, né, de CDI menos 2,1%. Também alongando aqui a dívida, o Matheus vai falar um pouco mais dos detalhes, né, na seção de desempenho financeiro. Como comentei, esse é um trimestre de resultados recorde para a companhia, né? Atingimos aí o trimestre com 2,2 bilhões de reais, que para a companhia, né, nós não havíamos visto isso na história. Também ficamos bastante contentes com esse resultado.
E, por fim, né, um tema que foi bastante discutido no passado, nós voltamos aqui a trazer o tema do plano de pensão dos funcionários da CESP, né, a Viveste. Fizemos um processo, né, de imunização da carteira, o que levou à redução do déficit em 693 milhões de reais. Outro tema também que o Matheus vai explorar na sessão de desempenho financeiro. Indo para o mercado de energia, esse segundo trimestre, ele foi caracterizado por ENA na faixa de 78% da MLT, contra 85% no mesmo trimestre de 2024. E eu acho que o grande destaque desse trimestre foi a redução do consumo, né? Observamos aí uma redução de 2 gigawatts médios, abaixo, né, do mesmo trimestre de 2024. No primeiro trimestre, né, o setor elétrico, né, o mercado, o Sistema Interligado Nacional apresentou um crescimento de 5% do consumo, e nesse trimestre agora a gente observou uma redução de 3%. Foi uma reversão importante do consumo de energia, especialmente ligado a temperaturas abaixo da média, né, que nós temos observado nesse inverno. Só comentando um pouco em relação à ENA, nós tivemos, diferente de 2024, né, o ano 2025, quando a gente fala do período úmido, né, 24, 25, começou muito bem a partir de outubro, houve uma recessão, né, a partir de janeiro, e agora em junho voltamos a estar alinhado aí com a média histórica de ENA, né, que tem seus reflexos na operação do sistema, como a gente vai comentar na página seguinte. E trazemos, né, o armazenamento e a evolução do GSF. O armazenamento, apesar da fluência abaixo, ele se manteve mais ou menos alinhado com a mesma trajetória de 2024, fechando o trimestre em 70%, né, do nível máximo. Hoje, né, ele está em 65,5, dia 8 de agosto, muito reflexo da demanda, né, um pouco abaixo, e também, né, compensada levemente pela hidrologia, também abaixo. A demanda provocou, né, um efeito sobre GSF, sobre geração hidrelétrica, foi abaixo do esperado e abaixo do que observamos no segundo trimestre de 24. GSF nesse trimestre foi em 95% contra 99% em 24. Aqui, como já comentado, função do consumo abaixo nesse trimestre. No slide seguinte, né, apresentamos a evolução do PLD. Uma grande diferença em relação ao que observamos também no mesmo trimestre de 2024. O segundo trimestre de 25, o PLD médio foi no subsistema Sudeste Centro-Oeste, R$ 216 por megawatt-hora, contra praticamente piso no mesmo trimestre do ano passado. Né? Isso aqui muito em função da mudança da metodologia de formação de preço, né, no Brasil, e também do ajuste dos parâmetros de aversão a risco dos modelos. Comentamos bastante isso no nosso Auren Day, né? E o que a gente observa aqui agora nesse trimestre, um pouquinho diferente do que a gente observou no primeiro trimestre de 24, os preços, né, dos supermercados mais ou menos alinhados, que não era essa realidade no primeiro trimestre, onde nós vimos um grande descolamento de preços entre os supermercados Norte e Nordeste, frente ao Sul e Sudeste. Como já havíamos comentado anteriormente, a nossa expectativa era que esses preços fossem alinhados, e ocorreu aí a partir do início de junho desse ano. No slide seguinte, indo para o desempenho operacional, geração hidrelétrica da companhia, né, acima do segundo trimestre de 24, né, nós observamos aí 1.785 megawatts médios contra 1.534. A despeito da demanda menor, do GSF maior, né, 24 foi caracterizado por como a gente mostrou na slide anterior, um período úmido mais seco que 25, e nas usinas que a companhia opera, né, nós tivemos uma geração mais restrita em 24 e menos restrita agora em 25. No segmento de eólica, como comentamos, geramos aí 1.279 megawatts médios contra 1.137, 12%, né, de crescimento em relação ao mesmo trimestre de 24, atingindo aí, né, 102% do percentil 90 da certificação dos nossos parques, com uma disponibilidade, né, muito melhor, né, de 94% frente a 89% no mesmo trimestre de 24. E se não fosse o curtailment, nós estaríamos aí 3% acima do percentil 50 da certificação. Com relação à geração solar,
geramos 29% acima do mesmo trimestre de 24, né, muito em função da entrada plena em operação de Jaíba, a disponibilidade bastante alta. Fomos aqui afetados por um curtailment maior no segmento solar, onde a gente atingiu a geração aí de praticamente 70% do P90 nesse trimestre. No slide seguinte, abrindo um pouco em detalhes aí a geração eólica, como comentamos, nossa disponibilidade, né, a nossa meta é atingir 95% ao final desse ano, antecipando em um ano a nossa expectativa que colocamos o business plan para aquisição da ESSE. Houve um impacto de curtailment de 8% da nossa geração. Mesmo assim, né, atingimos aí praticamente quase 1.300 megawatts médios, em uma geração, como comentado, 2% acima do P90. Cabe destacar aqui que é uma geração consistente nos 2 primeiros trimestres do ano, né, mostrando a qualidade dos ativos, e também reforçando aqui que mesmo com uma disponibilidade abaixo da nossa meta, né, a gente atingiria aqui geração muito acima do P90 e muito em linha com o P50 em 2 trimestres consecutivos, o que demonstra a qualidade dos ativos eólicos da companhia, né, e o bom trabalho aí que o time de operações tem feito na recuperação da performance dessas plantas. No slide seguinte, conectando com a performance, traz um pouco do detalhe do trabalho que tem sido feito, né, na companhia em relação à melhoria da disponibilidade. Praticamente todos os parques aí com melhoria da disponibilidade em relação ao trimestre anterior. A média foi de 93%. Destaque aqui para Cajuína. Cajuína, nesse trimestre, ela está 20 pontos percentuais acima do mesmo trimestre de 2024. Esse é um dos maiores ativos da companhia, com uma recuperação bastante expressiva de sua disponibilidade. Tucano também é outro ativo bastante importante, né? Praticamente aumentou 14% em relação ao mesmo trimestre de 2024. E aqui Mandacaru é o ponto de destaque aqui desse gráfico. Mandacaru está com uma disponibilidade bem abaixo do que da média, muito em função do trabalho que o time de operações tem feito, substituição de pás. Esse era um dos temas que já tinham sido identificados na diligência quando nós fizemos a aquisição da S, e agora o time de operações aqui está corrigindo, né, esse ponto de grandes componentes de Mandacaru para retornar aí à disponibilidade esperada, né, a partir do segundo semestre. Temos que destacar aqui a evolução da disponibilidade em 25. Iniciamos o ano com praticamente aí 89% de disponibilidade e chegamos aqui em junho fechando quase com 93%, né? Abaixo ainda da nossa expectativa, o que gostaria de reforçar aqui que uma vez esses ativos estando em linha com a expectativa que desenhamos quando fizemos a aquisição da companhia, né, dos ativos da S, obviamente aqueles números de geração, né, serão maiores do que apresentados no slide anterior. No slide seguinte, como sempre, reforçamos aqui os benefícios do portfólio ótimo, trazemos aqui, né, nesse segundo trimestre de 25, a companhia apresentou um ganho de modulação, né, basicamente, ou em sua grande parte, no segmento hidrelétrico, 40 milhões de reais nesse trimestre, e nesse trimestre, no semestre, acumulamos aí 58 milhões de reais. Quando comparamos aqui com o impacto no segundo TRI de curtailment, foi de 76 milhões de reais, né? Os efeitos de modulação já andaram a compensar 40 milhões, o que o efeito líquido aqui para o portfólio no trimestre é 35 milhões de reais negativo, que para um EBITDA de 981 milhões não impacta tanto assim o nosso resultado. Vamos agora para a seção do desempenho comercial. Balanço de energia integrada da companhia. Nós aumentamos a nossa posição em 50 megawatts médios, né, principalmente com a inserção aqui dos recursos de Cajuína 3, né, que é o projeto que estamos construindo lá no Rio Grande do Norte. Nós inserimos aqui o recurso de Cajuína 3, que entrou em 55 megawatts médios, porém, né, não colocamos aqui ainda a venda para a CBA, que já está praticamente em vias finais de assinatura com a CBA, então só entrou aqui o recurso. Por esse motivo, a gente tem uma agregação de uma sobra aqui no balanço de em torno de 50 megawatts médios. Fizemos vendas de 34 megawatts médios para o período de 27 a 29, a preços médios aí de R$ 177 por megawatt-hora.
E como mencionado no release, né, nesse último trimestre nós comercializamos cerca de 200 megawatts médios em contratos com prazo médio de 15 anos e preços acima de R$ 220 por megawatt-hora, né, no modelo de autoprodução, né, com diversos clientes. Nós não inserimos ainda esses números no balanço aqui apresentado, porque essas negociações estão em vias finais de fechamento dos contratos. Concluída aqui, então, a primeira parte da apresentação, vou passar aqui agora para o Matheus para falar sobre desempenho financeiro. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje, mais um resultado da Auren. Rapidamente aqui, repassando os números financeiros do trimestre, a gente apresentou um EBITDA de 981 milhões de reais, é um crescimento de 18% com relação ao mesmo período de 2024. Esse crescimento fruto principalmente da entrada em operação dos dois parques eólicos, Tucano e Cajuína, e do Parque Solar de Jaíba. Quando a gente olha para os resultados do semestre, como o Fábio colocou no começo da apresentação, é um número recorde para a companhia. A gente apresenta um EBITDA para o semestre de 2 bilhões e 200, um crescimento expressivo aí da ordem de 40%. Quando a gente olha na página seguinte a evolução do PMSO, bastante em linha com os trimestres anteriores, a gente chega agora numa economia acima de 150 milhões de reais ano, já capturada, e muito alinhada com a expectativa da companhia de atingir 250 milhões de reais no acumulado. Lembrando que esse número é o dobro daquilo que a gente tinha inicialmente divulgado no momento da aquisição de 120 milhões de reais. A gente termina o segundo trimestre de 25, com um PMSO total de 292 milhões de reais, versus o número divulgado no segundo trimestre de 24 de 329 milhões de reais. Quando a gente olha o lado do endividamento, na página seguinte, a companhia, como bem posto pelo Fábio no início da apresentação, teve uma redução de quase uma vez a dívida líquida EBITDA do momento da aquisição, lá do balanço de dezembro de 24, que foi o primeiro balanço divulgado das companhias conjuntas. A gente saiu de um índice de 5,7 e terminamos agora o segundo trimestre com 4,8, uma redução de 0,9 no semestre e de 0,2 no trimestre comparado contra março. A gente teve também um anúncio importante durante o mês de julho de 3 novas emissões, que serão precificadas, uma delas hoje e as outras 2 ainda no mês de agosto. A gente está emitindo 2 bilhões e 100 na CESP, a um custo de CDI mais 0,62, uma dívida de 7 anos. Estamos fazendo também uma emissão de 1 bilhão 150 na Auren Participações. Essa é uma dívida incentivada, que vai ser precificada hoje. Ela já tem garantia firme dos bancos, do sindicato, e ela vai ser precificada NTNB 35 menos 0,41 bips. É uma dívida de 12 anos e a gente vai fazer ainda hoje também o swap para CDI. E, por fim, uma dívida de 200 milhões de reais, é uma linha do BNDES, do Fundo Clima, ao custo de IPCA mais 3%, e é uma dívida de 24 anos. No gráfico embaixo, a gente faz a evolução de como é que terminou a dívida bruta da companhia em junho, que foi 24,5 bilhões, versus aquilo que a gente tinha em março, de 26 bilhões. Então, teve uma redução da dívida bruta da companhia da ordem de 1,5 bilhão de reais, e a gente faz o proforma para essas novas emissões. Então, a gente adiciona as novas emissões, que chegam ao total de 3,5 bilhões, e tem o pré-pagamento, que a gente já anunciou também, da totalidade do Acquisition Finance. Lembrando que a gente já tinha pago 60% do acquisition no mês de abril, estamos pagando agora o remanescente agora durante o mês de agosto e setembro. E estamos também fazendo o pré-pagamento da 10ª emissão da Auren Operações, a um custo de CDI mais 1,5, que é uma dívida de 750 milhões de reais. Então, feito esse liability management, a gente termina daí todo o liability management feito para a aquisição da ES, com menos de 1 ano, dívida essa que teria um vencimento em apenas 2028. O custo médio da dívida da companhia termina o trimestre com CDI menos 2,1. Se vocês notarem, o componente de redução do custo médio da companhia foi no componente de CDI. Então, o que hoje é CDI mais 0,
no final do ano passado, ele era CDI mais 1,10. Então, todas as emissões e pré-pagamentos que a gente fez durante o semestre fizeram com que a gente reduzisse o custo de CDI mais 1,10 para CDI mais 0 no componente ligado à CDI. A empresa, o custo médio da empresa hoje é CDI menos 2,1. Quando a gente olha na página seguinte o cronograma de amortização, a empresa terminou junho com um cronograma bastante saudável, principalmente quando a gente olha já para o número pro forma, né? O pro forma aqui ele assume essas novas emissões e os pré-pagamentos. Então não tem nenhum vencimento relevante nos próximos anos. A gente entra agora numa velocidade de cruzeiro com os vencimentos ordinários da companhia. Então não tem nenhuma concentração como a gente tinha ainda em junho, em 2027 e 2028. Então, a gente tem agora aí entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais vencendo por ano, de novo, dentro de uma velocidade de cruzeiro natural da companhia daqui para frente. Agora eu passo a palavra para o Gerson Santos, que é o diretor de controladoria da companhia, que vai explicar o tema da imunização da Vivest. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Nos últimos anos, a companhia implementou diversas iniciativas com o objetivo de gerar valor para o fundo e, como consequência, reduzir o passivo atuarial do plano de pensão da CESP. E nesse trimestre, né, a gente concluiu mais um desses processos, que é a imunização do plano de pensão. O que consiste essa imunização? Ela consiste basicamente, ou principalmente, em trocar os ativos do fundo por títulos de renda fixa indexados ao IPCA. Né? Com isso, a gente alinha tanto a rentabilidade, considerando e aproveitando a taxa de juros alta no cenário de mercado atual, e os vencimentos desses títulos alinhados às obrigações e compromissos futuros do fundo. Esse passo já foi concluído e, como conclusão desse passo, a gente chega numa taxa atuarial de 6,28%. Essa taxa atuarial considera principalmente a expectativa de rentabilidade desses novos ativos que foram repactuados pelo fundo. Como próximos passos, esse 6,28, que foi calculado por um atuário especializado em conjunto com a Vivest, ele necessita passar por algumas aprovações de governança. A gente já aprovou isso no comitê gestor do fundo, ele passa agora pela aprovação no conselho, no mês de agosto, e segue para aprovação da Previc. Para a gente entender os principais benefícios dessa estratégia, eu gostaria de destacar alguns deles. Primeiro, a redução do déficit atuarial e, como consequência, reduzir a necessidade de aporte para equacionamento desse déficit pela administração, pela patrocinadora, no caso CESP. Reduz a volatilidade dos resultados, né, em função de equalizar tanto a rentabilidade, como eu comentei, e também os prazos de vencimentos desses títulos com o fluxo de desembolso. Mitiga o risco de reinvestimento desses títulos, porque alinhou aos fluxos futuros, e traz um maior equilíbrio atuarial, diminuindo o risco de novos déficits futuros. Trazendo um pouco, materializando um pouco desse resultado, na tabela abaixo a gente demonstra uma sensibilidade de cenários. Num cenário onde a gente não implementasse essa imunização, para 31 de dezembro de 2025, o déficit atuarial seria de 1.700 bi, com desembolso estimado para 2026 de 168 milhões. Com o resultado dessa imunização, a nossa estimativa, com uma taxa atuarial, né, que é o retorno esperado dos investimentos de 6,28, que o déficit atuarial terminaria o ano em 1.007 bi, ou seja, uma redução de 693 milhões, ou 41% em relação ao cenário sem a imunização. Como consequência, teríamos uma redução no desembolso anual para 132 milhões, ou seja, uma redução de 36 milhões, equivalente a 21% do cenário atual. Isso é impacto diretamente no fluxo de caixa da companhia a partir de 2026. Importante ressaltar que esse 6,26 ficou acima do corredor, né, do teto do corredor divulgado pela Previc, que ficou em 5,66. Em um cenário
adotando somente 566, não precisaríamos da aprovação da Previc, simplesmente aprovação do Conselho à governança da Vivest. Em um cenário de aprovação, né, não aprovação da Previc, o déficit atuarial seria estimado para dezembro de 25 em 1.125, uma redução de 575 milhões, ou seja, uma redução no déficit de 34%. E, como consequência, uma redução no desembolso anual de 25 milhões, terminando aí, ou estimando para 2026 de 143 milhões. Eu gostaria de reforçar aqui o compromisso da administração, né, que nos últimos anos já implementou a troca do indexador do IGPM para IPCA, saldamento dos planos e também um processo de migração voluntária. A gente segue comprometido com uma melhor gestão desse déficit atuarial e, por consequência, a redução dele. Eventuais desdobramentos, né, nos próximos meses relevantes desse tema, estaremos comunicando ao mercado. Agora eu passo a palavra ao Fábio para considerações finais. Obrigado, Gerson. Tudo bem. As considerações finais aqui, então, gostaria de destacar, né, o final da etapa de integração, né, da S, né, como já comentado, né, fizemos importantes movimentos aí no último trimestre para concluir essa integração. Os nossos ativos eólicos aí, né, rumo à nossa média 95% de disponibilidade, também andando bastante bem. Como já comentado, as sinergias, chegamos aos 154 milhões nesse trimestre, como o Matheus comentou. Nós tínhamos anunciado 120 milhões, então já estamos 34 milhões acima do que anunciamos quando adquirimos a S, e agora, né, a nossa expectativa é chegar nos 250 ao final do ano. Os resultados recordes, como também mencionado, 2,2 bilhões de reais nesse semestre. Uma tendência de alavancagem, né, decrescente, como também quando fizemos a aquisição da S, nós anunciamos que seria seria essa trajetória de alavancagem para a companhia, e temos seguido trimestre a trimestre, né, atuando na redução da alavancagem. E aqui um momento importante para a gente, né, a mudança da administração da companhia, né, após 6 anos, o Mário está nos deixando, né? Na verdade, ontem foi o último dia do Mário aqui com a gente. Está assumindo lá como CEO da Citrosuco, né? Um reconhecimento aí pela trajetória dele no Grupo Votorantim, pelo trabalho excepcional que ele fez conosco aqui na Auren, desde a CESP, assumiu o desafio de encarar a transformação da CESP, fez isso brilhantemente, né? E tanto tem colaborado muito, né, com a companhia desde então. Vamos sentir muita falta do Mário aqui, né? Não chegaríamos aqui sem a colaboração do Mário, né? Temos muita admiração pelo Mário, não só pelos resultados que ele nos ajudou a colher na companhia, mas também, né, pelo exemplo de ética e de retidão que o Mário, né, sempre nos trouxe aqui. Então, Marião, boa sorte no seu novo desafio. Sucesso você vai ter, que você é um cara de sucesso, né? Como você gosta de desafio, com certeza, né, você vai se dar muito bem nesse novo desafio na Citrosuco. Assume a posição do Mário, né, o João Guilhamon, né, e a posição do João, nós fundimos as diretorias de M&A com a diretoria de Estratégia e Inovação. O Joaquim passa a assumir, né, na linha aqui do cultivo dos talentos da companhia. Esses são os dois talentos que nós temos aqui. O João se destacando muito, né, desde a chegada dele ano passado aqui, depois de 19 anos na McKinsey, né, nesse processo de integração da S, né, muito da velocidade com que as coisas foram feitas aqui tem a liderança do João, junto com o Daniel, com a Priscila e todo o time aqui da Auren. E o Joaquim, né, com grande sucesso, né, no M&A, né, concluindo e fechando com chave de ouro a aquisição da S, agora assume, né, desafios complementares. Joaquim não deixa de ser M&A, continua com essa cadeira, né, mas dado aí a capacidade do Joaquim, também está assumindo aí as posições também que era do João. Boa sorte para o João e para o Joaquim, né? Acho que isso aqui é um pouco redundante dizer pela trajetória deles, e a companhia continua aí, né, como eu comentei, cultivando seus talentos e fazendo aí, demonstrando aí a qualidade do nosso plano de sucessão, aproveitando aí os recursos e os talentos que a gente tem dentro da companhia. Muito bem, então concluímos aqui a nossa apresentação. A gente vai agora para as perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida,
você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Vitor Cunha, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Vocês chegaram a comentar um pouco na apresentação de resultados em relação ao plano de pensão do Vivest, né? Mas queria saber se existe algum prazo legal aqui para a definição dessa nova taxa ou se é só uma expectativa da companhia, que o tema será definido até o final de 2025. E, além disso, existe alguma outra possibilidade aqui de outro cenário além desses dois mencionados no release? E se eu pudesse fazer mais uma outra, se puderem dar um pouco mais de cor da visibilidade da estratégia de comercialização, né, que a companhia adotou nesse trimestre, ter ficado mais short para 2026, mas ter invertido a posição nos vértices mais longos aqui, ter ficado long de 27 em diante. Obrigado. Vou passar aqui, Vitor, obrigado pelas perguntas. Vou passar aqui para o Gerson aqui comentar sobre o plano de pensão. Obrigado pela pergunta, Vitor. Eu acho que o primeiro passo na governança, a gente já aprovou no Comitê Gestor de Investimentos do plano, por unanimidade, a taxa de 6,28. Agora ele segue normalmente para uma aprovação no Conselho Vivest, né, que a administração tem boas expectativas, né, de aprovação, e depois segue para a aprovação da Previc, que também não é um processo, vamos assim, totalmente extraordinário, ele acontece aí anualmente num processo de fundo com essa natureza. O outro cenário, que é o 5,66, ele já é um cenário de teto de corredor aprovado e divulgado pela Vivest, né? Que não necessitaria de nenhuma aprovação. Então, esse é o melhor cenário da administração é o 6,28, mas o 5,66 seria num cenário aí que a administração não tem controle de uma aprovação da Previc. O Vitor, com relação ao tema da comercialização, né, a gente, obviamente, a foto do balanço hoje, que vocês viram aqui, é a foto do final do trimestre, ela também se movimenta, né, e movimenta rápido, como vocês bem sabem, do dinamismo da comercializadora. Com certeza, o que nós temos hoje não é a foto que está aqui, né, apresentada no fechamento do trimestre, né? Mas no curto prazo, né, a gente fez um movimento houve algumas oscilações de mercado que nós fizemos um movimento de contratação de energia para o segundo trimestre de 25, né? Agora a gente observa uma reversão de preço subindo de novo, né? Então, vai muito da dinâmica, né, de preços do ano e do segundo semestre. Limite 6, nós tínhamos uma posição levemente short, a gente não mudou muito essa posição, mas ela também já é uma posição diferente hoje do que está apresentado aqui, tá? Então, são ajustes pontuais aí de estratégia de comercialização. Super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de João Pimentel, do Citi. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo call. Eu queria só fazer uma pergunta assim mais conceitual, né? Enfim, parece que toda essa caminhada, né, do turnaround, né, que vocês vinham dando guidance, né, para a turma lá atrás sobre corte de custo, liability management, etc. Tudo parece estar relativamente muito bem encaminhado, né? Muitos dos principais pontos já foram endereçados. Eu queria entender assim qual é o plano assim da empresa assim going forward, né? Assim, uma vez concluído tudo isso, obviamente vocês têm um limitador aí ainda do ponto de vista de balanço, né, para grandes movimentos, etc. Mas assim, eu queria entender o que a empresa pensa, né, depois de integrar isso, né, integrar os ativos da ES, resolver todas as pendências, assim, quais são os próximos passos que a gente pode esperar da Auren, assim, going forward, levando em consideração todos os desafios que a gente está vendo no mercado, esses vai e vens políticos de regulação, né? Então, entender um pouco onde a Auren quer se posicionar. Tá? Então, queria ouvir um pouco mais uma visão estratégica assim, da companhia para daqui para frente. Obrigado. Beleza, João, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que você comentou bem, né? Acho que os temas de AS, né, e de incorporação, acho que já estão bem endereçados praticamente aqui, estão resolvidos. A gente sabe que ainda tem oportunidades ainda dentro da companhia, gestão de custos, isso tudo agora vai no refino, a gente vai fazer agora nos próximos meses.
E você comentou bem, e a gente também tem falado isso, né? A prioridade zero da companhia é desalavancar. Então, qualquer nova iniciativa, né, de aquisição, o retorno precisa ser excepcionalmente bom para que a companhia ingresse numa nova aquisição. Pode surgir oportunidades no futuro, até dada a complexidade que o setor está vendo no momento, pode ser, mas a companhia vai avaliar com muito critério, na linha sempre, né, de agregar valor para os seus acionistas, com essa componente de alavancagem. O que nós temos feito na companhia agora, que não afeta a alavancagem, é continuar avançando em duas frentes. A primeira é muita energia na comercialização agora, né? A gente tem dito, e não é de hoje, de algum tempo, né? A criação do ecossistema em torno da comercialização de energia, preparando a companhia, né, para a evolução do mercado. Nós temos a MP aí que está abrindo o mercado, né? Nós temos outras iniciativas aí regulatórias, né, para que criam oportunidades no segmento de comercialização. Então, continuamos evoluindo lá com a Esfera, que é a nossa empresa de gestão, com a E2, que é a nossa empresa de telemedição. São empresas independentes, né? E assim nós vamos mantê-las, porque nós queremos aproveitar realmente a capacidade dessas empresas de inovar e atuar de forma ágil e criar produtos, né? Como elas têm feito ao longo da história delas. Mas é onde nós vamos agora olhar com muito mais energia, porque a gente acredita que ali, né, no segmento de comercialização, tem um valor a ser destravado no mercado com a evolução do mercado que está por vir. E um outro ponto importante você bem comentou, a complexidade do mercado. A companhia continua reforçando o que ela sempre fez na sua história, que é ter uma companhia bastante resiliente frente às flutuações e qualquer alteração que tenha no mercado, né? Esse é um pouco da nossa cultura, esse é um pouco do que a gente trabalha todo dia aqui, independentemente de onde o mercado tenda ou de onde tem as alterações, as complexidades, a companhia sempre busca estar numa posição de robustez e resiliência acima da média, né? Foi assim quando a gente construiu o portfólio ótimo, né? Foi assim como a gente atuou em relação à expectativa de diferentes supermercados, é assim que a gente tem atuado em relação à captura de sinergias. Então, esse continua sendo aqui um mantra dentro da companhia. Então, resumindo, né, M&A, retorno tem que ser excepcional, né, dada a nossa alavancagem. Comercialização, muita oportunidade para ser destravada, né, e é aí que a gente está hoje botando todo o nosso esforço. E trabalhando para a companhia, para que a companhia seja, de fato, na média, né, acima das características que o mercado tem apresentado em resiliência e robustez. Obrigado, Fábio. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Travitsky, do Safra. Fala pessoal, bom dia, obrigado pela oportunidade aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira, fazer um follow-up aqui no tema de comercialização de energia. Tá, então, só para entender assim, qual a expectativa da companhia sobre a evolução do resultado aqui da comercializadora, né? Aqui, olhando para essa dinâmica que aconteceu ao longo desse ano, né, um resultado forte aqui no primeiro trimestre e agora esse resultado no segundo trimestre um pouquinho mais fraco. Como que vocês esperam que isso evolua, né, ao longo do ano? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação ao curtailment, né, que ainda foi bastante alto esse trimestre. Então, eu queria entender um pouco da perspectiva de vocês, de como isso vai ser solucionado e quando, né? Quais são as alternativas de fato que estão na mesa aqui, que estão sendo discutidas, e aqui, até se puderem comentar para além, né, do que, enfim, das linhas de transmissão, mas do ponto de vista regulatório, né, se tem alguma novidade e qual é o debate aqui nesse tema. Obrigado. Okay. Obrigado pela pergunta, Daniel. Com relação à comercializadora, acho que foi um trimestre forte também, como, né, não foi comparado com o primeiro, mas também foi um trimestre forte. A gente já tem praticamente 220 milhões de EBITDA acumulado no ano, né? Agora, esse já é um resultado bastante expressivo para um ano. Os próximos, no segundo semestre, a gente obviamente não tem expectativa de fazer resultados tão expressivos assim, então o resultado do comercializador foi muito concentrado esse ano no primeiro semestre, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Com relação ao curtailment, você colocou bem, apesar do curtailment ter sido maior, mas a gente bateu o P90, então mostra que, mesmo com um cenário um pouco mais agressivo do lado do curtailment, eu acho que os ativos da companhia performaram bem, né, dado o contexto. Uma boa parte do curtailment que observou no segundo trimestre também foi por excesso de recursos eólicos acima do esperado, então isso, em boa medida, né, o que foi
cortado, né, de geração eólica era acima da expectativa, né, mas reforçando, mesmo nesse cenário, a gente conseguiu ficar acima do P90. Do ponto de vista regulatório, o que tem acontecido, a gente, óbvio que as associações têm conversado com o governo, a gente atua através das associações, né, de classe. Nós não temos uma atuação direta em relação ao sistema, porque eu acho que, dado que é um problema sistêmico, ele tem que ser encarado como problema sistêmico, ele precisa ser resolvido, na verdade, pela associação dos players de mercado. As conversas acontecem, né? Eu não gostaria de entrar em detalhes aqui do que tem acontecido no mercado, mesmo porque essas conversas evoluem a cada dia, né? Mas a gente olha, eu acho que o tempo vai passando, eu acho que as conversas vão ficando mais maduras no sentido de ter uma solução em relação a esse tema. Excelente, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fábio para que faça as considerações finais. Ok, obrigado. Senhoras e senhores, obrigado pela disponibilidade de vocês para mais um call de resultados da Auren, né? Um segundo trimestre, de novo, que nos deixou bastante feliz, né, pelo resultado que apresentou. Como fala pelos senhores aí no momento que o mercado parece um pouquinho mais complexo, né? Mas a companhia aí reforçou mais uma vez aí a capacidade, né, de navegar em águas mais turbulentas, né? E, de fato, como a gente também comentou com a nossa aquisição da S, a companhia iria apresentar ao longo do tempo, né, os resultados dessa aquisição. Eu acho que foi mais um trimestre para reforçar aqui a decisão mais do que correta, né, que nós tomamos lá ao longo do ano passado, né, de fazer a aquisição dos ativos da S. Reforço aqui que o nosso time de RI está à disposição das senhoras e senhores para qualquer dúvida em relação ao release, em relação a essa apresentação, né, qualquer pergunta aqui que não tenha sido feita, né, nosso pessoal aqui está totalmente à disposição. Mais uma vez, obrigado. Esperamos, senhoras e senhores, aqui para a divulgação do terceiro TRI de 25. Obrigado, bom dia a todos. A conferência da Auren está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.